Fala galera, estamos aqui para mais uma crítica e uma crítica que entra na jornada do Oscar, porque hoje a gente vai falar sobre A Pequena Amélie. Esse parece ser o título em português pelo pôster, né? Em inglês seria Little Amélie or the Character of Rain, que em tradução literal seria A Pequena Amélie ou A Personagem da Chuva, que não é uma tradução que faz muito sentido, né, na nossa língua, apesar da chuva ter um papel central na narrativa, né? Em francês, o título também brinca com uma questão metafísica que também compõe ali a narrativa, mas eu acho que a tradução, pensando em português e para uma animação, A Pequena Amélie funciona muito bem. O filme conta a história, obviamente, da Amélie, né, que é uma garota de 2 anos que tem meio que uma síndrome de Deus, e aí o mundo dela muda completamente quando ela experimenta chocolate belga. E aí, a partir daí, a gente vai acompanhando uma espécie de coming of age, né? Geralmente o coming of age como subgênero, ele trata mais sobre adolescentes, né? Entrando na vida adulta, ali naquele momento de transição. Aqui a gente tem uma espécie de coming of age com uma criancinha de 2 para 3 anos, né? O filme vai acompanhando ela desde os 2 e tem um grande momento no aniversário de 3 anos, que é onde ela descobre muita coisa sobre o mundo, né? Principalmente porque ela também é estrangeira nesse processo, né? Ela é uma garotinha belga que está morando no Japão. Então, o filme tem uma ideia de choque cultural, o filme entrelaça muita coisa, enquanto a Amélie descobre o mundo ao lado da empregada da casa, que é a Nishio-san. E aí a gente tem uma parada de natureza, dela descobrir a natureza, tem uma parada de saudade, tem uma parada de realmente desse deslocamento que bate mais na família do que nela. É, mas, no geral, é um filme muito fofo sobre descoberta do mundo com uma criancinha. O traço do desenho é muito bonito e ajuda a ressaltar essa fofura, porque é meio que uma aquarela que ganha vida com a animação de forma muito bonita. É realmente muito bonito. É um filme exuberante, é um filme que prende a atenção de quem está vendo. Por mais que ele não tenha, sei lá, sequências de ação ou algo desse tipo, né, para sei lá, igualar com uns Zootopia da vida, pensando na criança que está assistindo, mas ainda assim a profusão de cores eu acho que tende a funcionar, apesar de ser um discurso, na maior parte do tempo, mais adulto, né? É uma animação que funciona com a criança, mas tem umas linhas de discussão mais adultas. É daquele tipo de animação que talvez o pai tenha que chamar a criança para conversar depois da sessão, sabe? Para tentar traduzir um pouco do que estava acontecendo ali. Justamente por ser sobre essa descoberta do mundo um pouco antecipada na vida dessa criança, né? E aí o filme também tem uma parada pós-guerra, ele entrelaça várias coisas muito interessantes ali, ele abraça coisas muito interessantes na sua história, mas tem um elemento que é o que me chama mais atenção, além de ser um filme fofo e do traço ressaltar muito bem essa fofura, da Amélie ser uma ótima personagem, que é uma personagem muito, muito boa, carismática, chama atenção, mas o que mais me pega é como o filme consegue, partindo do princípio que a gente está acompanhando a descoberta dela do mundo, o filme não se limita a isso, mas na maior parte do tempo ele iguala o conhecimento ao da Amélie. A gente não está necessariamente descobrindo o mundo junto com ela, porque a gente vê outras coisas do mundo, a gente já conhece esse mundo, mas o ponto de vista na maior parte do tempo é dela, é ela que toma conta do ponto de vista do filme. E isso vale. E, de novo, o filme não se limita a isso, então não é limitante. Mas durante muito tempo, a gente está vendo as coisas pelo olhar dela, por exemplo. Tem um momento muito impactante, que eu não vou contar, mas que tem uma ideia meio de quase morte, assim, que a gente está acompanhando as coisas pelo olhar dela. Então, muitas vezes a câmera abaixa um pouco para a gente enxergar o que está acontecendo da altura da Amélie. Então, a gente não pique, não vamos ver o rosto do pai e da mãe, sabe? Não é isso. Mas a câmera brinca um pouco com essa ideia de ter que virar para cima para enxergar as coisas. Então, nessa ideia do ponto de vista que abraça a narrativa, né?
Tem uma sacada, por exemplo, com o irmão dela, que a gente só vai saber o nome do irmão dela quando ela fala o nome do irmão dela. Então, tudo meio que passa por ela e ela é a controladora da narrativa. E partindo do princípio que ali no começo da narração ela meio que se trata com uma espécie de síndrome divina, faz sentido que ela seja meio que a dona dessa história, né? Ela é criatura, ela é o ponto focal da descoberta, mas ela também é meio que o criador, é meio que o controlador de tudo. É meio contraditório, mas funciona, sabe? E eu acho que é justamente essa camada, esse choque de camadas, que faz a Amélie ser uma personagem tão interessante, sabe? E aí acaba que não tem muito além para falar. Eu poderia ficar traçando linhas de interpretação sobre o filme, sabe? Falar que o filme fala sobre tal coisa e fala assim, mas não faz muito sentido, até porque o filme ele tem uma linguagem um pouco aberta, o que pode atrapalhar uma criança a entender, mas pode servir como um ponto de contato para um diálogo pós-filme, sabe? Não acho que é contrário. Talvez não uma criança de 2 ou 3 anos, que é a idade da Amélie, mas uma criança um pouco mais velha tende a ter um caminho interessante com esse filme, eu acho. Porque ele discute coisas interessantes sobre deslocamento, sobre precisar lidar com a saudade, precisar lidar com coisas que você não tem controle, sobre aprender, sobre experiências novas, experimentar coisas novas, sobre viver em si. É bem uma linguagem de come of age, sabe? De você ter que se abrir para o mundo. E a Amélie está se abrindo para o mundo, só que com os seus 3 anos. Então, também tem uma parada. Ela fala de um jeito meio adulto, é outra contradição que faz muito bem para a personagem, porque ela fala de um jeito meio adulto, mas existe ali uma ingenuidade, e essa ingenuidade também acaba entrando no traço, e é muito interessante. Ajuda a ser um filme fofo, mas também ser um filme que tem discussões muito sólidas e muito profundas, principalmente quando ele entra nessa parada da metafísica, né? Eu falei que o título em francês brinca com isso, e a parada da síndrome divina não é aleatória, sabe? Tem uma ideia metafísica ali de viagem dentro da mente da própria Amélie, que também ajuda a dar profundidade para essas discussões. Então, ele é um filme que ele parece muito simples, porque ele é um filme curto, muito rápido e muito concentrado. Tipo assim, vida da Amélie, ela vai fazer 3 anos, ela tem que descobrir a vida, e a gente tem, sei lá, 1h15 de filme disso. Mas ali no fundo, nas discussões, ele tem muita coisa interessante. Quando você vai assistindo, e logo que eu assisti, eu fiquei simplesmente inebriado pelas cores, pelo traço, eu fiquei ali apaixonado pelo que eu tava vendo. E aí, quando o filme acabou, que eu parei, eu falei, caraca, o filme fala de fato sobre muita coisa, sabe? E fala bem, fala de forma profunda, não, sabe, sem deixar de ser didático. Então é por isso que eu falei, porque é um equilíbrio difícil de conseguir, sabe, de certa forma. Porque é um filme infantil, mas que ele quer também falar com outras idades de forma muito interessante. E eu acho que a Amélie consegue, sendo um filme fofo. Então a nota é 4 de 5. O filme estreia no dia 12 de fevereiro. E aí, quem quiser assistir no cinema, cara, a sensação de ver o traço e as cores numa tela grande imperdível, assim, sabe? A Pequena Amélie, para quem quiser assistir, é um dos filmes que estão, voltando lá pro início, é um dos filmes que estão indicados ao Oscar de melhor animação. Então, para dar o check de assistido ali, esse filme tem que estar na sua lista.